tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Nós estamos passando por esse momento aí, não é, gente, que se tornou necessário, mas logo, logo tudo vai retomar o seu percurso normal, ok? Então, essa é a nossa hora de portuguesar. Foi esse o nome que eu escolhi para dar esses nossos momentos, né, de aula online. Porque vejamos só, hoje é a primeira aula online que eu estou gravando para vocês. Um desafio, né? Não sei como é que vai sair isso aqui, mas vamos tentar. Mas antes que a gente comece essa nossa hora de portuguesar, né? De nós passarmos um tempo aqui portuguesando, coisa maravilhosa, eu quero ler um poema para vocês. Então, eu estava esses dias aqui, olhando esse livro de Cecília Meirelles, um livro de poesia, de poemas, e aí eu me deparei com um poema em especial que eu quero ler para vocês. Então, o título dele é Recado aos Amigos Distantes. A vocês, meus amigos, não é isso? Então, meus companheiros amados, não vos espero nem chamo, porque vou para outros lados. Mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia. Mesmo com o sol encoberto, todos sabem quando é dia. Pelo vosso campo imenso vou cortando meus atalhos. Por vosso amor é que penso e me dou tantos trabalhos. Não condeneis, por enquanto, minha rebelde maneira. Para libertar-me tanto, fico vossa prisioneira. Por mais que longe pareça, ides na minha lembrança, ides na minha cabeça, valeis a minha esperança. Então todos vocês estão aqui na minha lembrança, mesmo tem como eu não esquecer vocês, quando eu estou preparando a aula aqui para colocar no Google Sala de Aula, vocês estão na minha lembrança, estão na minha cabeça e valeis a esperança, não é isso? Então, a esperança para os dias de hoje, os dias de amanhã, os dias que estão por vir. E eu quero pedir a vocês o seguinte: a esperança que eu quero que vocês tenham também antes de qualquer coisa é a esperança com você mesmo, sabe? Acredite em você. Então, nesse momento aqui, vamos agora estudar, vamos nos concentrar como forma de acreditar que nós somos capazes de alcançarmos os espaços que nós queremos alcançar, né? Então, assim, que vocês tenham amor a vocês. Primeiro, tenham esse zelo, esse cuidado. E uma das formas de você mostrar que você tem um zelo, um amor e um cuidado por você é você dando importância ao seu processo de aprendizagem. E pensando no processo de aprendizagem de vocês, eu tenho um puxão de orelha para fazer. Isso mesmo, gente, um puxão de orelha. Pessoal, eu postei já algumas atividades no Google Sala de Aula. Para ser mais específica, foram 3 atividades. E eu estou tendo um retorno muito pequeno, por enquanto, da parte da grande maioria de vocês. Então, eu pedi o seguinte, voltem aí, vão nas postagens do Google Sala de Aula, olhem lá o que é que vocês estão pendentes, façam essas atividades. Olha, para responder as atividades, tem o material postado também, tanto vídeo como PDF, tem para vocês estudar, poderem acompanhar e fazer as atividades. São atividades no Google Formulário, vocês fazem ali, respondem tranquilamente, enviam o formulário, certo? Então, assim, procurem dar essa resposta, porque vocês não estão dando a resposta, não é a mim, a Irla. Antes de qualquer coisa, pense o seguinte, gente, e sejam coerentes. Vocês estão dando retorno ao processo de aprendizagem de vocês. E mesmo distantes, não é isso? Nós estamos aqui tentando dar continuidade a esse processo de aprendizagem. Então, pausa o vídeo, olha o que você tem aí para se atualizar, ficar ok. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no grupo do WhatsApp, olha lá pelo Google Sala de Aula também. Tirem as dúvidas, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês quanto a isso, ok? Beleza? Mas agora vamos para o nosso conteúdo de hoje, para a nossa aula de hoje, e nós vamos ter como conteúdo substantivos. É isso aí. Então vocês podem pegar caderno, caneta, lápis, o que vocês tiverem aí, vamos organizar os estudos e colocar aí como nosso
conteúdo para hoje, para essa nossa aula, nós temos aí substantivos. Então vamos pensar o seguinte, gente. O que é esse conteúdo aqui dentro do universo da língua portuguesa? Beleza? Vai ser simples de acompanhar, caso surjam dúvidas, vocês podem tirar essas dúvidas comigo depois, certo? Mas vamos pensar o seguinte, na língua portuguesa, quando nós vamos construir um texto, seja ele escrito, seja ele oral, falado, nós fazemos uso, na grande maioria das vezes, de palavras. Então, nós usamos palavras para nos comunicarmos. E aí, com isso, a gente atinge o nosso objetivo de comunicação. Mas, para que a gente construa esses textos com palavras, nós temos que usar muitas palavras com sentidos diferentes e com funções diferentes. Então, pensem o seguinte, quando eu uso as palavras, eu uso com determinadas funções. Mas a gente faz um uso tão corriqueiro no dia a dia que a gente às vezes não para refletir sobre a função dessas palavras dentro dos textos. E nesse universo de palavras que nós vamos juntando, conectando e formando um texto, essas palavras elas foram classificadas em 10 classes de palavras, certo? Então, nós vamos ao longo desse ano letivo estudar essas 10 classes de palavras. E aí, uma formazinha de vocês aprenderem, um macetezinho. Lógico que nós vamos estudar ao longo do ano, mas para que vocês saibam quais são essas 10 classes de palavras. Tem uma sigla, digamos assim, que ajuda a decorar, a memorizar quais são essas 10 classes gramaticais. Essa sigla é o seguinte, vou colocar aqui para vocês acompanharem. Olha, a sigla é Sa-An-Pe-Va-Pe-Si. Não sei se vai dar para vocês verem aqui no finalzinho, mas é Pe-Si. Sa-An-Pe-Va-Pe-Si. Faça o seguinte, repita para você mesmo. Sa-An-Pe-Va-Pe-Si. Tem que repetir, gente. Repita aí, por favor. Memoriza aí, porque a gente oralizando, a gente vendo, a gente escrevendo, a gente aprende mais. Então, repita. Você vai pensar que você está louco, mas você não está louco. De forma alguma, você está aprendendo. Então, repita aí. Sa-An-Pe-Va-Pe-Si. Pode ver que tem 10 letras. Cada letra dessa é a inicial de uma classe de palavra. Então, vamos aqui pensar o seguinte. Vou mudar a cor do lápis para vocês acompanharem aqui o raciocínio. O S, substantivo. A, aqui nós temos de artigo. Adjetivo. Numeral. Preposição. Eu vou fazer uma alteração aqui, gente. Vou colocar aqui primeiro pronome, V de verbo, A de advérbio, nós temos outro P de preposição, C de conjunção e I de interjeição. Interjeição, certo? Então a sigla é como mesmo? Está lembrado? Está vendo? Está lendo? Sa-An-Pe-Va-Pe-Si. São as 10 classes de palavras da língua portuguesa. Por agora, nós vamos estudar apenas os substantivos. Então, tendo tomado nota disso aqui, dessas 10 classes de palavras, eu vou apagar, porque nós vamos partir para o estudo dessa classe aqui, substantivo, certo? Então, olha só, gente, o que seria o substantivo? É aquela classe de palavra, porque, olha, tudo que existe é um ser. Tudo o que existe ao nosso redor é um ser. Aí, se fazer assim, professora, o caderno é um ser? É um ser, só que é um ser que não tem vida, um ser inanimado. Então, nós temos os seres animados e os seres inanimados. Mas, já que existem todos esses seres, tudo que está ao nosso entorno
é um ser. Eu preciso nomear. Imagina o seguinte, se esses seres, eles não tivessem um nome, e eu chegasse a você e dissesse assim, olha, faz um favor pra mim, pega aquela coisa ali, próximo àquela coisa, em cima da coisa, aí me diga, a gente consegue saber que coisa é essa que eu estou querendo, porque tem muita coisa ali, tem muita coisa em cima da coisa, então coisa eu não identifico. Então o substantivo é a classe de palavras que vai nomear os seres animados ou inanimados, certo? Apenas os seres animados ou inanimados? Não. Ele também vai nomear aí lugares, sentimentos, qualidades, ações, um estado. Calma, professor, foi muita informação. Lugares. O nome da cidade, o nome de uma praça, então, cidade de Arco Verde, cidade de Sertânia. Então, nomeou o lugar. Um sentimento. Sentimento, amor, raiva, são sentimentos, ok? Uma qualidade. A honestidade, da pessoa ser honesta na honestidade, é uma qualidade de alguém. Uma ação, como assim uma ação? Quando eu digo corrida, leitura, que vem do ato de ler, corrida do ato de correr. Então, essa é a ação que eu realizo. Então, eu dou um nome. Corrida, a leitura, isso são ações, ok? Então, os substantivos nomeiam os seres animados e inanimados, ou seja, que tenham vida ou que não tenham vida. E esses, além de ser esses seres, os objetos, tipo o caderno que você está aí, o lápis, o celular que eu estou aqui gravando. Então, todos esses objetos eles receberam um nome para que eu possa identificá-los. Beleza. Até aqui tranquilo? A gente pode continuar? Pronto, então vamos dar prosseguimento. Pensando nisso, que o substantivo, essa classe de palavra que nomeia o ser, seja ele animado ou não animado, mas além do ser, os lugares, a qualidade, o estado que a pessoa está, de tristeza, de alegria, não é isso? Então, uma ação, como a gente já falou aqui, sentimentos, não são os substantivos que nomeiam tudo isso. Então, pense o seguinte, os substantivos englobam muitas palavras. E como ele engloba muitas palavras, ele vai passar até algumas classificações. Então, o que nós vamos nos deter aqui no nosso estudo sobre os substantivos é a respeito das suas classificações, certo? Então, pense o seguinte aqui comigo. Já que são tantos seres, tantos nomes, tantas coisas assim, quais são as classificações? Primeira coisa que nós vamos ver sobre o substantivo, ele pode se classificar como sendo comum ou próprio. Então, nós vamos ter esse par, substantivo comum, e logo eu terei o substantivo próprio. O que é um substantivo comum? É aquele que vai dar nome a espécies, a conjunto de coisas de forma mais genérica. Como é isso, professora? Olha, lápis, para nomear todos os lápis. Todo objeto que tem essa função de escrever. Lápis, a caneta, o caderno, o livro, a estante, o quadro. Porque eu posso estar me referindo ao quadro todos da espécie. Quadro, qualquer quadro. Caneta, lápis, marcador para quadro. Qualquer um. Eu tenho aqui, ó, esse marcador, marcador para quadro, marcador para quadro, marcador para quadro. Eu estou identificando esse objeto, esse ser que não tem vida, o ser inanimado. Ok. E agora, o que é que eu tenho como substantivo próprio? O substantivo próprio, eu agora vou dar um nome específico para um elemento de um determinado grupo. Olha só, eu tenho aqui esses dois tipos de caneta. Caneta like e eu tenho aqui compacto. Então aqui, ó, se você pega essa compacto, é o nome próprio, que é a marca dessa caneta. Like é a marca dessa caneta. Quando eu digo menino, o menino vai passando ali, menino, vem cá, tem muitos meninos. Gente, tem muitos meninos em um lugar só. Eu chamo menino, vem cá, menino, vem cá. Não estou especificando qual menino que eu quero, todos podem olhar para mim e ficar assim, qual é?
Quando eu digo menino, substantivo comum. Comum, qualquer menino. Mas se eu disser João Pedro, olha aí. Se eu disser João Pedro, eu estou especificando. João Pedro, vem cá, por favor. Especifiquei. Eu não quero qualquer menino, eu quero João Pedro. Aquele menino chamado João Pedro, eu quero que ele venha até aqui. Então, substantivo próprio. Eu dou nome específico àquele determinado elemento. O nome de uma cidade, o nome de uma rua, o nome de uma praça. Olha, se eu digo praça, qualquer praça, se eu digo a praça Virgínia Guerra, eu especifiquei qual é a praça. Então, substantivo próprio. E aí entra uma outra regra da língua portuguesa. Todo substantivo próprio, eu tenho que iniciar a escrita de seu nome com letra maiúscula. Todo substantivo próprio. Eu vou escrever meu texto com letras minúsculas, ok, tudo certinho, mas eu vou colocar um nome próprio, eu vou ter que iniciar com letra maiúscula. Isso é uma regra da língua portuguesa, certo? Então, esse é o nosso primeiro pá aqui é o substantivo comum e o que é substantivo próprio. Então, como exemplo, vou colocar aqui para vocês comum, vamos colocar aqui menino. Comum. Próprio. João Pedro. Certo? Substantivo próprio. Acabou, professora? Não, não acabou não. Nós temos mais classificações, certo? Além desse aí, acompanhem, vão anotando, certo? Estou contando que vocês estão todos anotando, todos bem direitinho, todo mundo estudando perfeitamente bem. Estou contando com isso, porque todo mundo vai ficar muito inteligente. E aí, a próxima classificação que nós vamos ver é outro par também. Nós vamos ter aqui o substantivo simples. E agora, o que é um substantivo simples? Vejam, é o nome de um determinado objeto que, para formar esse nome, eu usei apenas uma única palavra, um único radical. Aí eu falei radical, né? Eu digo ó, simples, porque eu uso um radical. Vocês podem perguntar, professora, o que é radical? Olha, radical é assim, digamos, eu tenho a palavra e a parte que eu tenho aqui, a palavra pedra. A palavra pedra tem um radical, que eu vi até aqui, a letra R. Ela é a raiz dessa palavra, digamos assim, a raiz dessa palavra aí, radical. E que a partir dessa raiz dessa palavra, eu posso formar várias outras palavras a partir dessa daqui. É o radical da palavra. Então, pedra é um substantivo simples. Usei apenas uma palavra para nomear um objeto. E quando eu digo pedra, você tem noção, você tem ideia do que é uma pedra. Você sabe, você vai remeter ao objeto, você vai ter a imagem do objeto em sua mente. Mas eu tenho o substantivo simples, eu tenho ao lado dele o substantivo composto. Então vejam só, e o que seria agora o substantivo composto? Use o raciocínio. Composto é uma coisa que ela é como que assim, eu tenho mais coisas ali, né? Algo composto. Então, é um substantivo formado de mais de uma palavra, ou seja, de mais de um radical. Um exemplo aqui. Olha, pensemos assim. Vou apagar aqui, certo, gente? Vou dar aqui. Ó, eu tenho mais de um radical. Certo? Eu tenho mais de um radical. Um substantivo composto. Olha aqui, por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva. Percebam que para formar o nome daquele objeto que a gente conhece, né? Ele sai aí na chuva, mas aquele objeto, o nome dele é guarda-chuva. Eu tenho duas palavras, mas que remetem a um único objeto, que é um substantivo, o guarda-chuva. Então eu venho o verbo guardar, eu tenho chuva, guarda-chuva, né? Aí, como se nós temos essas palavras, guarda, eu tenho essa palavra, ela existe sozinha, e eu tenho chuva. Outro exemplo aí, girassol. Girassol é um substantivo composto. Por quê? Girassol. Olha, perceba, vou colocar aqui. Girassol. Não, professora, só tem uma palavra, não tem o hífen, é uma palavra só. Não, girassol é formado a partir de duas palavras, gira
mais sol. Que forma de girassol? E alguém pode dizer assim, professora, faltou um S aqui, ó. Cadê o outro S? Não, não faltou aqui. É porque na regra diz, quando eu unir uma palavra a uma outra que inicia por S ou R, quando eu faço essa união, eu tenho que duplicar o R ou o S, dependendo do caso. Então aqui, girassol, um exemplo com R. Autorretrato. Autorretrato. Eu tenho auto mais retrato. Então, quando eu uno essas duas palavras, o R, ele duplica. Igual eu dupliquei o S. Isso é uma regra de língua portuguesa, certo? Então, isso aqui é um substantivo composto, porque eu tenho mais de uma palavra para dar nome a um objeto ou a um ser, seja ele com vida ou sem vida, certo? Então, vamos continuando aqui no nosso estudo sobre o substantivo, e se vocês forem tendo dúvidas, anotem aí para depois tirarem comigo. Quais são as outras classificações? Olha, nós temos, depois do substantivo simples e composto, nós temos outro par, para fazer uma análise. Vamos pensar com o seguinte, nós vamos pensar no conceito do que é um substantivo concreto. O não concreto, alguns vocês podem lembrar de concreto, que é o material usado em construções. O concreto, que ele vai, né, quando ele se solidifica, ele fica duro, rígido, então é o concreto, né? E quando a gente pensa em concreto, a gente pensa nisso, rigidez, dureza, né? E aí a gente vai pegar esse conceito e trazer para aqui para o nosso estudo. Então, concreto, a gente aprendeu muito que substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso pegar, não é isso? Tudo aquilo que eu pego, tudo aquilo que eu vejo, que eu toco. Só que ao longo dos estudos a gente vai percebendo pelas gramáticas, pelo que é colocado, que aí nós vamos entrar numa contradição. Eu não posso mais afirmar que concreto é tudo aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar. Sabe por quê? Pense o seguinte, concreto, o substantivo fada é um ser imaginário, fada, né? Duende, bruxa, é um ser imaginário. Mas quando eu falo ele para você, você tem uma ideia. Pela construção do imaginário, nós temos uma ideia do que é um bruxo, uma bruxa, uma fada, tudo isso. Você vai, não pode tocar. Anjo, eu não posso tocar no anjo. Mas ele é um ser que ele independe de outro para ter sua existência. Deus. Muitos, né, acreditam em Deus, e a gente não toca Deus. E Deus é um substantivo masculino. E aí, no nosso conceito sobre substantivo concreto, é todo aquele ser que tenha uma existência que independa de algo para que ele exista, certo? E aí nós temos a caneta, o lápis, fada, homem, menino, criança, eles são substantivos concretos. Vocês vão acompanhando aí, vão fazendo as anotações de vocês, ok? E aí, depois dessa nossa... Tudo isso que eu estou falando para vocês, tem no material, tá lá no Google Sala de Aula, certo? Na apostolazinha que eu preparei para vocês. Então, vocês podem ir lá e aí vocês vão fazendo as revisões. E aí, no material, vocês tentem assim. Substantivo concreto. Designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Mas eu não posso ir só por essa definição, que são objetos reais. São seres reais ou irreais, imaginários, como a gente viu aí o caso de fada. Então, vocês anotem isso aí. Então, os animais, os lugares, os objetos que vocês utilizam são substantivos concretos. E vamos ver aqui o seguinte. Concreto, eu tenho outro conceito. O que é um substantivo abstrato? Aí, veja só. Muitos dizem assim, que abstrato é aquilo que eu não vejo, que eu não toco, que eu não posso pegar.
Fada é um substantivo concreto, mas eu não posso tocar na fada, ela não existe, mas ela é um substantivo concreto. Então nós vamos ter que repensar esse conceito de abstrato. Então, pensando nisso, o que é um substantivo abstrato? Pensem assim, é tudo aquilo que para existir ele depende de outro que o realize. Opa, como assim, professora? Que depende de outro para que exista? Sim. Olha, sentimentos, todos os sentimentos são abstratos. Para que o amor aconteça, alguém tem que sentir o amor. Então ele não existe por si só. Ele necessita de alguém para que ele tenha existência, ele é abstrato. Uma qualidade, honestidade, franqueza. Não, você não vai ver a franqueza aí por aí. Ela necessita de outro para que ela venha a existir. Então, ela tem uma existência dependente de algo. Uma ação, como eu dei para vocês, leitura. Para que a leitura aconteça, alguém tem que ler. Beijo. Para que haja um beijo, alguém tem que ir lá beijar. Não é isso? Corrida, alguém tem que correr. Então, a ação, esse resultado da ação, o resultado de ações, qualidades, os sentimentos, eles são substantivos abstratos. Eles dependem de outro para que tenha uma existência. Pensem nisso aí e fiquem com essa ideia na cabeça de vocês. E aí nós vamos encerrar aqui esse conceito de concreto e abstrato. Então, abstrato é os sentimentos, as qualidades, as ações. Todos eles, né, juntos aí, todos, eles vão ser substantivos classificados como substantivos abstratos, certo? E aí, pensando nisso, nós vamos ter aqui outro par de classificação. Esse outro par de classificação é o substantivo que se chama primitivo. Primitivo é aquele substantivo cuja a palavra ela não vem de uma outra existente. Olha, vou dar exemplo aqui para vocês vão pegar bem direitinho esse exemplo. Pedra é um substantivo primitivo, certo? Porque veja só, para você pensar em pedra, eu não tenho uma palavra formada anterior à pedra para que eu chegue a essa palavra aqui. Ela é a primeira palavra, ela é a palavra primitiva, de onde origina-se outras palavras, ou seja, a partir dessa palavra pedra, eu posso criar outras palavras que terão ligação com essa palavra. Olha o exemplo. Pedra, pedreira, que é o local lá onde se produz a pedra. Pedreiro, que é aquele que trabalha lá na construção. Então, pedreira, pedreiro, são palavras que vêm, ó, pode ver, elas estão vindo aqui da palavra pedra. A palavra pedra, ela é primitiva, a palavra pedra, que vai dar origem a outras palavras. Então, primitivo, que vem primeiro ali, é o que dá origem a outras palavras. E no material que vocês têm, vocês vão encontrar também um conceito bem resumido do que é substantivo primitivo. E no material de vocês vai ter o seguinte: os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Eles não vêm de outras palavras. Outro exemplo, se a gente quiser pensar aqui. Outro exemplo. Livro. Eu tenho livraria, livreiro, certo? Ferro, ferrugem, ferradura, ferreiro. Folha, folhagem. Casa, casarão. Terra, terreiro, terremoto. Então,
Percebam que essas palavras elas estão vindo de uma outra, que é a palavra primitiva. E qual é aqui, ó, substantivo primitivo? Outra coisinha que eu já acabei de explicar para vocês. Se eu tenho primitivo, eu tenho o substantivo que é derivado, que vem de uma palavra primitiva. Então, pedreira, pedreiro, eles vêm, pedreiro aqui, livraria, livreiro, eles vêm da palavra primitiva, logo são substantivos derivados, certo? Então, primitivo, derivado. Encerrando aqui essa nossa parte de classificações quanto a esses pares, nós temos também, se vocês forem olhar em gramáticas e também se vocês forem para a apostila que eu deixei no Google Sala de Aula, nós teremos o substantivo coletivo. Olha, eu quero que vocês façam o seguinte agora. Vamos raciocinar junto comigo. Vocês são inteligentes, vocês vão conseguir raciocinar junto comigo. Olha, coletivo. Quando você pensa em coletivo, o que é que ele vem à mente? Coletivo. Quando a gente diz assim, vamos trabalhar em coletividade, é em grupo, não é isso? Em grupo. Pensando num trabalho em grupo, quando se tem um grupo de uma determinada espécie de coisas, elas acabam recebendo um nome. Então, no substantivo coletivo, ele vai se referir assim. Pensa o seguinte, eu tenho vários elementos, objetos ou coisas de uma mesma espécie. Em um grupo, num coletivo. Então eu posso dar um nome a esse coletivo. Olha, imaginemos que aqui, que eu sou ótima em desenho, nós temos vários lobos aqui num grupo. Então eu tenho vários lobos, eu tenho uma alcateia. Então, alcateia é o coletivo de lobo. Quando eu tenho várias estrelas lá no céu, o céu lindo, cheio de estrelas, eu tenho uma constelação. Então, a constelação é o conjunto de estrelas. Ah, professora, alcateia, constelação, só isso? Não. Tem um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, conjunto de livros, biblioteca, conjunto de chaves, é o molho de chaves. Se nós temos lá uma réstia de alho, se você pensar boiada de boi, e muitos outros, tem muitos coletivos, certo? Cáfila de camelos, e por aí vai. Então, esse é o conceito, nós temos o substantivo coletivo, esse conjunto de elementos que eu vou dar nome a esses conjuntos de elementos, certo? Matilha de cães, né? Se eu tenho ali um conjunto de anjos, eu tenho legião. E se vocês quiserem mais, vocês podem acessar, ver listas de substantivos coletivos, vocês vão encontrar uma lista enorme de substantivos coletivos, certo? Assim como também, se vocês quiserem lista de substantivos compostos, uma lista de substantivos derivados, tudo isso vocês conseguem encontrar na internet. Mas caso vocês queiram, demonstrem interesse que eu posso postar no Google Sala de Aula também essas listas, porque é muito interessante você ir ampliando, né? Até por curiosidade também de conhecer os coletivos de alguns substantivos. Certo? Pensando nisso aqui, nós terminamos essa primeira parte. Eu só queria fazer agora entrar numa outra partezinha aqui dos substantivos, porque nós ainda não terminamos o nosso estudo de substantivo. Ok, gente? Nós temos mais umas coisinhas para aprendermos sobre substantivo. O que são essas coisinhas a mais para a gente aprender? Olha, o substantivo é uma classe de palavra variável. O que isso quer dizer? Uma classe de palavra variável é que ela pode sofrer mudanças, certo? E essas mudanças, pensando aqui no substantivo, elas podem ser quanto ao gênero da palavra, ao número e ao grau.
Vamos ver aqui cada um deles. Olha, pense o seguinte. O gênero é o masculino e feminino, né? As palavras podem ser masculinas ou femininas. E aí a gente sabe que o que muitas vezes vai nos ajudar a determinar o masculino e o feminino na palavra é a terminação dela. Tipo, a gente pensa assim, aluno, aluna. Beleza, ótimo, né? O aluno, aí você vai ter aqui, deixa eu apagar para ajeitar, ficar melhor. A aluna, ok? Então a gente sabe masculino, feminino, botar o gênero, né? Só que nesse caso o aluno, a aluna, o professor, a professora, nós temos aí uma classificação. Nesse caso, esses substantivos, eles são chamados de substantivos biformes. Por quê? Ó, bi vem de dois. Ele tem duas formas para se apresentar, uma para o masculino e uma para o feminino. Só que, gente, isso não acontece com todas as palavras da língua portuguesa. Nem todas as palavras têm uma para o masculino e uma para o feminino. E aqui que vai entrar mais algumas classificações sobre o substantivo no seu gênero. Esse aqui é biforme, ó, biforme. Ele apresenta duas formas, mas nós temos os que são uniformes. E dentro dos uniformes nós temos o seguinte, ele pode ser classificado como comum de dois. O que seria o comum de dois? Olha, eu vou ter o seguinte, eu vou ter duas formas com uma única palavra. Essas duas formas vão se diferenciar apenas pelo uso do artigo. O que é artigo? É o o, a, os, as, uma, uns ou umas. Esses são os artigos. Então, estudante, vocês, é um substantivo do gênero uniforme comum de dois. Estudante. O estudante. E eu tenho a estudante. Percebam que aqui eu tenho duas formas, porém as palavras elas não sofrem nenhuma alteração. O que me indica se é masculino ou feminino é o uso do artigo. Aqui o artigo o e aqui o artigo a. E outro exemplo, o dentista, a dentista, certo? Eu só mudo o artigo. Então é comum de dois. Ó, comum de dois. Ela é comum para os dois gêneros, o masculino e o feminino. Vamos usando essas ligações. Comum de dois, porque ela é comum para os dois gêneros. Ok. Pensando no comum de dois, eu tenho o que se chama de sobrecomum. Vou mudar a cor para ficar melhor para vocês. Sobrecomum. Ó, sobrecomum é a forma do substantivo em que eu só vou conseguir dizer se é masculino ou feminino pelo contexto, porque a palavra não muda. Olha, eu tenho aqui, exemplo, a criança. Quando eu digo a criança, eu não tenho como definir só por o uso desse artigo e o uso desse substantivo aqui. Eu não tenho como definir isoladamente se eu estou tratando do masculino ou do feminino. Eu preciso do contexto em que a palavra foi usada para saber se refere a um ele ou a um ela ali no texto. Ok, comum de dois, sobrecomum. Aí nós temos o epiceno. Epiceno é quando eu vou usar me referindo a animais, certo? Tipo, tem animais que ele não tem o feminino.
uma forma específica para o feminino, tipo tatu. E no caso, é o tatu. Para que eu possa diferenciar se está se tratando do masculino ou do feminino, eu tenho que acrescentar a palavra macho e fêmea. O tatu macho, o tatu fêmea. Então aqui, ó. O tatu macho. E se eu for me referir à fêmea, é o tatu fêmea. Macho, aí eu vou colocar fêmea. Pronto. Então, o gênero pode ser biforme, tem as duas formas uma para cada gênero, mas pode ser uniforme. Eu uso um único substantivo, mas o que diferencia aqui no comum de dois é o uso do artigo. No sobrecomum, eu uso a mesma forma para masculino ou feminino, vai ser o contexto para me dizer. E epseno, eu tenho que acrescentar os termos macho e fêmea. E um exemplo aí que nós temos que fazer isso é quando eu tenho o caso de tatu, certo? Tatu macho, tatu fêmea. Número. O que seria essa variação substantivo em número? É quando eu quero tratar do singular ou do plural. Então, o singular, quando eu estou me referindo a um único elemento, certo? Um único. O lápis. Se eu tenho dois, eu vou dizer dois, apenas assim. No caso de lápis, porque o seu plural eu dou da mesma forma, mas eu vou usar o os lápis. Eu não vou dizer para me referir a esses dois, o lápis, senão eu vou me referir apenas a um. Caderno, um caderno, dois cadernos. Então, olha, eu vejo que eu tenho essa variação. Meninos, menino, singular, meninos, plural. Girassol, que eu dei o exemplo de palavra composta. Girassóis. Se eu tenho vários girassóis, eu vou dizer girassóis, o plural. O singular eu vou me referir a apenas um. Um girassol, singular. Dois ou mais girassóis, vários girassóis. Eu tenho que passar o substantivo para o plural. Então, a variação for de número, pensando em quantidade, singular ou plural, certo? Simples, bem simples mesmo de entendermos. Aí, quanto à forma que se faz o plural das palavras, existe a regra específica para a gente fazer os plurais corretos nas palavras. O grau. Para que eu possa explicar para vocês o grau do substantivo, eu vou apagar aqui no quadro. E veja só, gente, se você achar assim, eita, foi muita informação, professora, é muita coisa para aprender. Vai pausando o vídeo, volta para poder compreender melhor. Vocês têm essa possibilidade, o bom do vídeo é isso, né? Vocês têm essa possibilidade de voltar, fazer as pausas. Se tiver dúvida, reforço a vocês, anotem aí para a gente tirando essas dúvidas. Consultem depois o material que tem disponível para vocês. Ó, o grau. Prometo a vocês, é a última coisa da nossa aula. O grau de substantivos. Olha só, grau é quando eu estou me tratando de aumentativo ou diminutivo. Simples, não é? Mas olha aí, mas uma informaçãozinha para vocês ficarem mais sabidos, mais inteligentes. O grau do substantivo, né, pensando em aumentativo ou diminutivo, a gente pode fazer de duas formas, tanto um quanto o outro. Olha, veja o seguinte, aumentativo. Eu posso fazer assim, ó, casa. Posso dizer casa grande, aumentativo, né? Casa grande. Mas eu posso usar uma única palavra para dizer isso. Casarão. Casarão. E eu estou dando a mesma informação.
Então, se você usar o substantivo com um adjetivo, casa grande, você fez o aumentativo aqui, analítico, certo? Você foi bem analítico para fazer esse aumentativo, casa grande. Se você usou uma única palavra, você gosta de ser direto, objetivo, você é uma pessoa que usa de forma sintética o substantivo, ok? Então aqui você tem a forma sintética do aumentativo do grau do substantivo. Casarão, forma sintética. Você vai de forma bem objetiva. Você usa uma única palavra para dar essa ideia de uma casa grande. Sintético. Analítico, você vai usar mais de uma palavra para deixar claro para o seu interlocutor, que é com quem você está falando, de que a casa é grande. Casa grande. A mesma classificação de analítico e sintético você usa para o diminutivo. Diminutivo. Vamos pegar o mesmo exemplo, casa. Diminutivo, gente, coisa pequena, né? Pequenininha. Diminuir, pequeno. Então, nós vamos fazer o seguinte. Casa, pequena. Casa, pequena. Qual seria a sua forma sintética? Pensem aí comigo. Vamos ver quem vai acertar a forma sintética para casa pequena. Deixa eu ver se vocês acertaram. Casinha. Isso aí. Quem disse casinha, acertou, ok? Casinha, um casebre. Casa pequena. Casinha, um casebre. Parabéns, pra quem acertou. Foi inteligente. E é isso aí, gente. Para hoje, nós temos esse estudo sobre substantivo, na classe de palavra variável. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Mas qualquer dúvida nós vamos tirando aí ao longo da semana. Façam as atividades. Junto com a postagem do vídeo, eu estou postando também uma atividade, então vocês façam essa atividade por meio de formulário, só vocês me enviarem, coloquem o nome completo de vocês. E eu peço o seguinte, gente, quando vocês forem responder, coloquem o nome completo mesmo, porque alguns estão usando o e-mail do pai ou da mãe, e às vezes não conseguem saber a quem está se referindo. Então, vocês façam isso. E para responder o exercício que eu irei postar, vai ter uma parte lá que vai para vocês classificarem. Então, um exemplo, olha, quando você pegar a palavra flor, pensa o seguinte, flor. Eu vou pegar aqui para vocês entenderem. Vou dar aqui esse exemplo de uma classificação aqui do substantivo. Veja só, um único substantivo, ele pode ter várias classificações. Olha só, flor. Flor é um substantivo. Vamos junto comigo. Flor é um substantivo comum ou próprio? Comum. Certo? Substantivo comum. Ele é simples ou composto? Flor. Substantivo simples, formado com apenas uma palavra. Simples. É um substantivo primitivo ou derivado? Primitivo. Porque de flor nós teremos como derivada florista, floricultura, certo? Primitivo. É um substantivo concreto ou abstrato? E aí? Concreto, né? Concreto, minha gente? Concreto. Certo?
beleza? Espero que vocês tenham entendido aí tudo direitinho e façam a atividade da forma que vocês entenderam aí. Vamos tentar ser realistas com os resultados que nós vamos ter. E é isso, gente. Por hoje é só. Vamos continuar nos encontrando. Acredito eu que eu irei fazer outras aulas para vocês. Mas é isso. Obrigada por vocês estarem dando o máximo de vocês, mesmo em casa, com distrações que podem vir a acontecer, caso a gente quer conversar, quer assistir um filme, né? Mas a gente traz esse tempinho mesmo. E é bom, é saudável. É bom sim, viu? Então, um beijo pra vocês. Tudo de bom, se cuidem e logo, logo nós iremos nos encontrar.